A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua oração, por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero agradecer também pelas mensagens que temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Eu agradeço não só por aquelas mensagens de elogio, de incentivo, de parabéns, mas agradecemos também as críticas, as opiniões, a sua sugestão. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Agora, se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, por favor se identifique, diga seu nome, sua cidade, a sua igreja. Nós teremos o maior prazer de ler a sua mensagem no programa, de responder a sua pergunta e de enviar uma saudação para você, para a sua família e para a sua igreja. Se você está acompanhando o nosso programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, né? Esses 5 livros, são 4 profetas, mas na verdade são 5 livros, porque Jeremias escreveu 2, né? Isaías, Jeremias, as Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nessa imagem aí você vê da direita para a esquerda, né? Primeiro Isaías, depois Jeremias, depois Ezequiel e depois Daniel. Claro, são imagens meramente ilustrativas. Estamos apenas no primeiro livro. Já estudamos dezenas de profecias lá do livro de Isaías, mas tem muitas profecias para nós estudarmos nos próximos programas. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós vimos sobre os mensageiros da Babilônia, visita o rei Ezequias. Nós vimos aquela atitude precipitada do rei Ezequias, que abriu o seu palácio, mostrou os tesouros, as riquezas de Jerusalém aos mensageiros lá de Babilônia. Vimos também uma mensagem de consolo ao povo judeu, baseada no capítulo 40 do livro de Isaías, que eu expliquei, não é, no programa anterior, que a partir do capítulo de número 40 nós vamos perceber mais uma mensagem de conforto, de consolo, de fé e de esperança. Os próximos programas é possível que ocorra isso, né? Estejam baseados exatamente nessas promessas, essas profecias que trazem mensagem de conforto, de consolo, de fé e esperança. Claro, serviu para o povo judeu no passado e também serve para cada um de nós no presente. E hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: Deus promete salvar o povo de Israel. Glória a Deus. Hoje vamos estudar um dos textos mais conhecidos de Isaías. Tenho certeza disso, que você já conhece esse texto. Mas antes de nós lermos o texto que está em Isaías capítulo 41, vamos ler a introdução da nossa aula. Diz assim, que o capítulo 41 do livro de Isaías registra uma das mais belas promessas para o povo de Israel. O Senhor diz ao povo que não deveria temer, pois Ele estaria com eles e os livraria. Apesar de enfrentar diversas perseguições, guerras, invasões estrangeiras, exílios e do atual ódio das nações contra os judeus, a verdade é que a nação de Israel e o povo judeu nunca deixarão de existir, pois esta nação foi escolhida por Deus para a execução dos seus eternos propósitos, como nós veremos a seguir. Se você é um telespectador assíduo, ou se você é aluno desta aula de profecia, você sabe disso, que Deus escolheu um homem que foi Abraão. Deste homem Deus constituiu uma nação, né? A nação de Israel é oriunda de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. É por isso que o povo é chamado de nação de Israel, ou de povo israelita. Nós já dissemos, mas eu gostaria de relembrar sobre os 3 grandes propósitos de Deus para o povo de Israel. Primeiro, Deus escolheu este povo, Deus escolheu essa nação para que este povo pudesse revelar a Deus para outras nações. A nação de Israel deveria ser luz para o mundo. Outros povos, outras nações deveriam conhecer o Deus de Israel
através desse povo, dessa nação. E eu até posso lembrar aqui que em algumas ocasiões Deus se fez conhecido nos povos, nas nações, nos grandes impérios, através do povo de Israel. Vamos lembrar? Por exemplo, através desse povo Deus se fez conhecido onde? Lá no Egito, onde esse povo cresceu, se multiplicou e com mão poderosa Deus tirou esse povo. Sim ou não? Sim, você sabe disso. Através da nação de Israel, Deus se fez conhecido lá em Nínive, através de Jonas, que pregou e Deus poupou ali cerca de 120 mil homens. Através deste povo, Deus se fez conhecido lá em Babilônia, através de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os próprios reis da Babilônia, né? Eles escreveram cartas, mandando que todos os povos temessem ao Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego. Você vai ver isso no livro de Daniel. Através desse povo, Deus se fez conhecido lá na Síria. Lembra disso, do general Naamã que foi curado? Enfim, Deus escolheu esse povo para ser luz, para brilhar no mundo, para que o mundo pudesse conhecer o Deus de Israel através dessa nação. Quem não se lembra de Raabe, que ouviu, né, o que Deus estava fazendo com os inimigos, com as nações que estavam sendo conquistadas pelo povo hebreu, e aquela mulher se converteu. Quem não se lembra de Ruth, a moabita, que depois que ficou viúva, seguiu a sua sogra Noemi e casou-se com Boaz. Enfim, Deus se fez conhecido em várias nações do mundo através do povo de Israel. O segundo propósito, o segundo grande objetivo da nação de Israel é que através desta nação, através deste povo, Deus nos deu a Bíblia. Deus nos deu as Sagradas Escrituras. Foi deste povo que Deus escolheu cerca de 40 escritores para nos dar a Bíblia Sagrada. Não só para escrevê-la, mas para preservá-la, para canonizá-la. Então foi através desse povo, né, que Deus escolheu os escritores, os copistas e aqueles que canonizaram os livros, que preservaram esses livros para que a Bíblia chegasse em nossas mãos. Foi através da nação de Israel que a Bíblia chegou em nossas mãos. Paulo diz assim, escrevendo aos Romanos: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ele diz: muita, de toda maneira, porque primeiro as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, os escritores são descendentes de Abraão, Isaque, Jacó. Deus nos deu a Bíblia através dessa nação. E o maior, o mais importante objetivo é que através dessa nação, Deus nos deu o Cristo, o Messias. Jesus é da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. O Evangelho de Mateus inicia assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E você vai perceber ali, naquela genealogia, que Jesus é descendente não só de Abraão, mas também de Davi. Jesus é da linhagem real. E eu posso dizer que este povo, que no passado cometeram muitas falhas, muitos pecados, você seria até capaz de descrever alguns deles, não é assim? Mas deixa eu relembrar, quando Deus deu-lhes a terra de Canaã, Deus disse através de Moisés: quando vocês chegarem lá, quando vocês conquistarem a terra, expulse os moradores, não façam pacto com eles, destrua seus ídolos, não pratique as mesmas práticas que eles praticaram, sirvam somente a Deus, guarde o ano sabático, o descanso da terra. O povo fez tudo o inverso. Ao chegar em Canaã, não expulsaram os moradores, fizeram pacto com ele, não destruíram seus ídolos, adoraram os Baals, os Baalins, ofereceram seus filhos a Moloque, Deus do fogo. Foram injustos, não praticaram a lei de Deus, cometeram violência, não guardaram o ano sabático, o ano de descanso da terra, tornaram-se politeístas, pagãos, idólatras, e por isso vieram os castigos, os juízos de Deus. Né? Lendo os livros proféticos, muitas vezes a gente fala aqui dos pecados de Israel, os pecados do povo judeu, mas é bom nós lembrarmos isso, apesar de cometer muitas falhas, muitos erros, que resultou em cativeiros, cativeiro assírio e babilônico, que resultou em dispersões, que resultou em castigo. A verdade é que Deus não abandonou o seu povo. Eu já disse aqui, mas eu quero repetir, que há dois povos na terra que é impossível que sejam destruídos. Primeiro é o povo judeu.
É impossível que este povo seja extinto. Eu vou dizer isso com muita convicção. É impossível que o povo judeu seja destruído. Professor, o senhor diz isso baseado em quê? Nas profecias bíblicas. Há muitas profecias que estão ainda para se cumprir na história do povo de Israel. Olha, o povo de Israel vai padecer muito na grande tribulação. Mas no final da grande tribulação, quando Israel estiver prestes a ser destruído pelos exércitos das nações confederadas, na batalha do Armagedon, Jesus descerá em seu socorro. Nós falamos isso no programa anterior, você pode assistir, já está lá disponível lá no YouTube. Jesus descerá, livrará Israel, o povo há de se converter, há de reconhecer Jesus como verdadeiro Messias, e aí eles desfrutarão do milênio na terra. Muitas promessas que hão de se cumprir ainda na história do povo de Israel. Esse povo é indestrutível. Ninguém poderá destruir o povo judeu e a nação de Israel. E o segundo povo é a igreja. Eu costumo dizer que a igreja é o único exército do mundo que já é vitorioso antes mesmo da sua fundação. Olha que coisa interessante. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Israel e a igreja são dois povos indestrutíveis. E Deus hoje está agindo na terra através da igreja. No antigo pacto, na antiga aliança, Deus agia no mundo através de Israel. Foi de Israel que Deus levantou reis, juízes, profetas, sacerdotes. Deus operou no mundo através de Israel. Deus operou milagres, maravilhas através do povo de Israel, através dos profetas, não é assim? Mas hoje Deus está agindo no mundo através da igreja. Jesus salva através da igreja, cura através da igreja, promove meios de edificação através da igreja. No Antigo Testamento, Israel era um reino de sacerdotes. No Novo Testamento, a igreja é esse reino de sacerdotes. Inclusive, eu quero até lembrar que nós estamos estudando sobre Israel e a igreja nessa palestra abençoada com o professor Saulo Soares aqui nos instantes finais também. E esse povo, durante a sua trajetória, durante a sua jornada, não é assim? Foi alvo de muito ódio, de muita perseguição. Nós dissemos isso na introdução da nossa aula. Foram muitas guerras, muitas invasões estrangeiras, muitos cativeiros. Muitas vezes esse povo foi dominado por nações mais poderosas. Mas é bom nós lembrarmos isso, que há promessas que ainda hão de se cumprir na vida de Israel. E esse texto do capítulo 41 de Isaías, que é um dos mais conhecidos da Bíblia, traz exatamente essa promessa para o povo de Israel. Deus dizendo para o povo de Israel que eles não deveriam temer, porque o Senhor estaria com eles. E eu quero lhe convidar para que você hoje, antes de dormir, leia o capítulo 41 do livro de Isaías. Esse capítulo, na verdade, ele tem 29 versículos. Nós não vamos estudar os 29 versículos, nós selecionamos apenas alguns por conta do tempo. Mas eu quero lhe convidar a você ler este capítulo. A epígrafe ou título do capítulo 41, na Almeida Revista e Corrigida, diz: Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Então nós vamos estudar esse texto levando em conta o princípio hermenêutico. Nós vamos levar em conta que esse texto foi escrito por Isaías cerca do ano 700 a.C., e é uma mensagem de conforto, de consolo, de fé, de esperança para o povo judeu, para o povo de Israel. Várias vezes você vai ler hoje Deus falando sobre Jacó, falando sobre Israel, falando sobre o povo de Judá. Você vai ler isso hoje várias vezes. Mas é claro que nós vamos fazer uma aplicação. E por que eu posso fazer essa aplicação? Porque o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, é o Deus da igreja, é o nosso Deus. Então essa mensagem que foi proferida por Deus através de Isaías, que servia de consolo, de ânimo, de fé e esperança para o povo judeu, também serve para cada um de nós. Vamos ler o texto? Aí no versículo de número 8, nós já vamos começar a partir do versículo 8, mas para que eu entenda melhor esse texto, eu vou ler os versículos 6 e 7, para nós podermos compreender melhor o versículo de número 8. A epígrafe diz que Israel deve ter confiança unicamente em Deus.
E Deus diz nesse texto que Israel não deveria depositar a sua confiança em ídolos, em imagens de esculturas, em obras feitas por mãos de artífice. Por exemplo, no versículo 6 e 7, diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Você sabe o significado desse texto? Deus está dizendo aqui que um idólatra e um artífice, um ajudou o outro. Para quê? Para confeccionar um ídolo, um Deus. Aí o versículo 7 diz assim: e o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha mover-se. Deus está aqui combatendo a idolatria, o paganismo, a confecção de ídolos, de objetos feitos por mãos humanas. Na Bíblia Viva, capítulo 41, versículos 6 e 7, diz assim, isso falando das nações, né? Deus está dizendo através de Isaías, o que é que as nações fazem? Cada um procura animar o outro e diz ao seu companheiro, vamos, coragem. Mas todos se apressam para fazer ídolos. O que gravou a imagem na madeira encoraja o que vai cobrir a imagem de ouro. O que prega as formas anima o ferreiro dizendo que o ídolo está bem feito e que ficará bem firme quando os pregos forem fixados. Deus está combatendo aqui a idolatria, o paganismo. Deus está dizendo aqui que Israel não deveria confiar em ídolos, em objetos feitos por mãos humanas. Veja o que diz o capítulo 40, versículos 19 e 20. Diz assim, o artífice grava a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata funda para ela. O empobrecido, que não pode oferecer, tanto que não tem prata e ouro, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Deus estava dizendo assim, enquanto as nações estão depositando a sua confiança em ídolos, feitos por mãos humanas, quem é rico faz de ouro, quem é pobre faz de madeira. Mas em quem é que Israel deve confiar? Deus está dizendo que a confiança de Israel não está em ídolos, não está em objetos feitos por mãos humanas. Aí o capítulo 41, versículo 8, agora sim, diz assim, mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Em outras palavras, Deus está dizendo que o povo judeu, que a nação de Israel, não deveria depositar a sua confiança em ídolos, em objetos feitos por mãos humanas, em objetos feitos de prata, de ouro ou de madeira, mas a confiança de Israel estava no Deus vivo, aquele que nós falamos ontem, lembra? Que está no capítulo 40 de Isaías, aquele que junta as águas dos oceanos na concha da sua mão, aquele que mede o universo com a palma da sua mão, aquele que vê todas as nações da terra como a gota de um balde, é nesse Deus que Israel deve confiar. Aí diz assim, mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, claro que Jacó aqui não está falando de um personagem, não está falando do filho de Isaac, está falando de um povo, de uma nação, os descendentes de Jacó. Você que é descendente de Abraão, meu amigo, o que é que você deve fazer? Veja o que diz o versículo 9, diz assim, você a quem eu trouxe lá dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, lá de distante, e a quem eu disse, você é meu servo, eu escolhi e não o rejeitei. Glória a Deus, que privilégio para este povo. É por isso que esse povo é tão odiado. Eu já disse, mas eu vou repetir. O ódio das nações contra Israel não é uma questão política, é uma questão espiritual. E nós precisamos ter cuidado para não sermos influenciados pela mídia. Sabe o que acontece com Israel? Eu vou lhe dizer. Quando Israel está sendo bombardeado por mísseis, a mídia internacional mostra aquilo superficialmente. O ataque terrorista do grupo Hamas contra Israel, nós tivemos detalhes por conta da mídia.
das redes sociais. Você sabe disso, que várias pessoas filmaram mostrando a catástrofe que houve em Israel. Aquele ataque do dia 7 de outubro de 2023. Você sabe disso. A mídia internacional, né? A televisão que é antissemita, que odeia Israel, mostra superficialmente. Mostra só aqueles mísseis, né, sendo lançados e a defesa de Israel, não é, obstruindo os mísseis. Não mostrou a realidade dos fatos, não. Agora, quando Israel ataca, quando Israel está contra-atacando, aí vem a mídia internacional, é um absurdo, aí vem defender a causa palestina. E é claro, nós somos a favor do povo palestino, nós não queremos a destruição do povo palestino, nós não queremos que o povo palestino seja destruído. Agora, nós entendemos assim, que se Israel não combater os grupos terroristas, eles vão se fortificar, vão se fortalecer e vão atacar novamente. Israel, quando vai atacar um povoado, uma cidade, manda anunciar primeiro. Olha, evacuem a área, nós vamos bombardear. E você sabe disso, a mídia mostrou isso. Não essa mídia internacional que é contra Israel, mas a rede social mostrou isso. Que dentro de hospitais havia muito material bélico, bomba, granada, dentro de hospitais. Terroristas escondidos dentro dos hospitais ou em porões subterrâneos embaixo dos hospitais. Porque, claro, pensavam assim, Israel não vai bombardear um hospital. Então eles ficavam ali como que aqui estamos guardados, aqui estamos seguros. Aí você vê, por exemplo, embaixo de camas de criança, aquelas camas tipo baú, bombas, granadas, embaixo de camas de criança. Veja, e aí a mídia internacional é contra Israel, a favor de grupos terroristas. E esse ódio, ele não é uma questão humana, não é simplesmente uma questão política, não é apenas uma questão social, mas é uma questão espiritual. Satanás incuta, implanta o ódio contra o povo judeu. Por quê? Porque esse povo foi escolhido por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. A Bíblia veio através de Israel, Jesus veio através de Israel. O cristianismo originou-se onde? O cristianismo originou-se em Jerusalém. O pentecostalismo originou-se onde? Em Jerusalém. E as primeiras missões transculturais originou-se em Jerusalém. Percebeu a importância desse povo para a história mundial? Percebeu que Israel está no centro do mundo, no centro das atenções do mundo? Por isso que é esse ódio, por isso que querem destruir a nação de Israel. Mas qual é a promessa de Deus para Israel? Vamos ler mais uma vez? Aí diz assim: você, a quem eu trouxe dos confins da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é o meu servo, eu escolhi e não rejeitei. Então, esse povo foi escolhido por Deus. E qual é a mensagem, Deus, que tu trazes para esse povo? Veja o que diz o versículo 10, que é um dos textos mais conhecidos. Diz assim: não tema, porque eu estou com você. Glória a Deus. É como se Deus dissesse assim: vocês na sua trajetória, vocês vão enfrentar muitas guerras, muitas invasões estrangeiras, muitas vezes vocês serão bombardeados, muitas vezes líderes de nações farão reuniões e vão fazer planos para destruir vocês. Mas eu quero dizer a vocês, não tema. E por que não deve temer? Não tema, porque eu estou com você. Se Deus está com você, você é maioria. Se Deus está conosco, nós somos maioria. Deus diz, através de Israel, não fique com medo, não tenha medo, não esteja amedrontado. Por quê? Porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Na Bíblia Viva, diz assim: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. É Deus dizendo assim: eu não sou um ídolo feitos por mãos de homens, por mãos de artífices. Eu sou o Deus de vocês. Eu lhe darei forças, não tenho dúvida disso. Quantas vezes esse povo precisou
reconstruir. Você sabe disso. Aí você lembra, por exemplo, dos dias de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, do profeta Ageu, do profeta Zacarias. Lembra que eles voltaram do cativeiro? Foi um período de reconstrução, reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Em maio de 1948, mais uma vez, período de reconstrução. E no decorrer da história, quantas vezes o povo judeu precisou se levantar, se reerguer. Mas perceba isso. Por mais ódio das nações, mas ninguém consegue destruir esse povo. E Deus está fazendo promessa. Diz, não tema porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Ele diz, eu lhe dou forças. De onde vem essa força do povo judeu? Vem de Deus, sim. Eu o ajudo. De onde vem esse socorro, essa ajuda? De Deus, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Na Bíblia Viva diz assim, eu lhe darei forças, eu vou ajudar a manter você em pé, firme. Só uma palavra que possa descrever a existência do povo de Israel. Qual é a palavra, professor? Milagre. Se não for a mão de Deus, se não for a proteção de Deus, esta nação já teria sido destruída. Israel hoje tem um dos exércitos mais poderosos do mundo. O sistema de defesa de Israel é um dos mais eficientes do mundo. De Israel surgiram muitas invenções. Muitos ganhadores do prêmio Nobel partiram lá de Israel. Muitos cientistas lá de Israel. O que é isso? É Deus. Não tenha dúvida disso. Eu quero deixar aqui bem claro que nós, cristãos, não podemos ser contra o povo judeu e a nação de Israel. Há uma promessa na Bíblia que diz que prosperam quem ama o povo de Israel, o povo judeu. Então, Deus está dizendo assim, eu vou ajudar a manter você em pé firme com a minha vitoriosa mão direita. É claro que se esse povo não tivesse muitas vezes se rebelado, se tornado idólatra, é claro que teria sofrido menos. É claro que essas perseguições, essas invasões estrangeiras, eu preciso esclarecer isso. Muitas vezes não foram simplesmente pelo ódio das nações, muitas vezes foram pelos pecados dessa nação, foi juízo de Deus. Se você ler o livro dos Juízes, você vai perceber isso, aquele ciclo vicioso. O povo tornava a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, Deus entregava nas mãos de uma nação estrangeira. Aí o povo buscava a Deus, chorava, se arrependia, e Deus levantava um juiz. Enquanto o juiz vivia, aí o povo servia a Deus. Quando o juiz morria, o povo tornava a fazer o que parecia mal. E assim gera aquele ciclo vicioso. Então é claro que muitos dos pecados dos judeus resultaram em castigo. Mas Deus está dizendo, eu sou o Deus de vocês, vocês são meus servos, eu vou ajudar vocês. E como é que tu vais ajudar, Senhor? Diz assim, com a minha vitoriosa mão direita. Esse é o sentido, com a destra da minha justiça. Então, não resta dúvida que a existência desse povo, a existência dessa nação, só pode ser explicada por um milagre. É Deus guardando, livrando e protegendo. E essa é a verdade, que Israel há de enfrentar ainda muitas outras guerras. Tem uma guerra chamada a Guerra de Gog e Magog, capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, que pode ocorrer até em nossos dias. Pode ocorrer também durante a grande tribulação, não sabemos ao certo, mas vai ocorrer, não temos dúvida disso. Haverá outra guerra grande, terrível, que será a Batalha do Armagedon, onde os exércitos das nações confederadas estarão cercando a cidade de Jerusalém. O povo judeu estará prestes a ser extinto. Mas Deus irá intervir naquela ocasião. E ainda uma outra batalha lá no final do milênio, que é outra vez a batalha chamada de Gog e Magog, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Mas, da mesma forma que Deus tem ajudado Israel até aqui, Deus continuará com as mãos estendidas, guardando, livrando e abençoando o seu povo. Veja o que diz o versículo 11, diz assim, eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você, os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão.
Olha que profecia gloriosa, que promessa gloriosa. E eu trago uma boa notícia para você. Nós veremos o cumprimento desta promessa. Eu vou ler mais uma vez a profecia. E eu vou profetizar aqui. Vou dizer assim: nós veremos o cumprimento dessa promessa. Deus diz assim: eis que serão envergonhados e humilhados quem? Todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Professor, quando ocorrerá isso? Na ocasião da vinda de Jesus em glória. Na ocasião do julgamento das nações vivas. Antes da implantação do reino milenial. Eu vou pedir à produção, por favor, para colocar aquele mapa escatológico para eu explicar aqui, fazendo uso do mapa, para ficar mais fácil. Olhe para cá, por gentileza. Após o arrebatamento da igreja, após o tribunal de Cristo, após as bodas do Cordeiro, nós voltaremos, nós desceremos com Jesus, na ocasião da vinda de Jesus em glória. Essa segunda fase é a vinda de Jesus visível e gloriosa. E é nessa ocasião que haverá o julgamento das nações vivas. Final da grande tribulação, batalha do Armagedon. Ocasião da vinda de Jesus em glória, julgamento das nações vivas. Então essas nações que odeiam o povo judeu, que odeiam a nação de Israel, serão destruídas, serão exterminadas. Elas não adentrarão no milênio. Quem é que vai adentrar aqui, professor? Em corpos físicos e naturais, irá entrar o povo judeu e as nações que socorreram Israel. As nações que aqui na batalha do Armagedon ajudaram, socorreram o povo judeu, a nação de Israel, adentrarão aqui. Agora, todas as nações inimigas de Israel serão destruídas na ocasião do julgamento das nações vivas. Por isso Deus diz que os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Israel, serão extintos, serão exterminados. Aí Deus diz assim: eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Deixa eu ler o versículo aqui na Bíblia Viva, diz assim: todos os seus inimigos que estavam furiosos com você vão ficar confusos e desorientados. Quem lutar contra você vai desaparecer, vai ser riscado do mapa. Nós veremos, porque desceremos com Cristo na vinda em glória. Essas nações, esses povos deixarão de existir, serão riscados do mapa. Israel permanecerá para sempre habitando na sua terra. Uma das promessas do milênio é essa. É que o povo judeu vai possuir toda a extensão da terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. E os inimigos serão extintos, serão exterminados. Deus está dizendo ao povo judeu: haverá um tempo em que os judeus não terão mais medo. Haverá um período em que em Jerusalém não se tocará mais a sirene. Haverá um período em que o povo judeu não precisará mais se esconder de uma bomba, de um míssil, de uma granada ou de um atentado terrorista, porque todos os inimigos de Israel serão destruídos. Veja o que diz o versículo de número 12. Olha aí, Deus reforçando a promessa. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Então haverá um período em que não haverá mais nações inimigas do povo de Israel. Deixa eu ler os versículos 13 e 14, que eu quero fazer uma aplicação ainda para nós. Aí Deus diz: porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Para concluir, versículo 14. Olha que coisa interessante. Deus vai chamar o povo de Israel de verme. Olha que coisa interessante. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Professor, o senhor pode me explicar melhor isso aí? Por que é que Deus chama o povo de Israel de verme, de povozinho? Eu vou dizer.
É porque era assim que as nações tratavam o povo. Povozinho de verme. Na Almeida Revista e Corrigida diz assim: não temas, ó bichinho de Jacó. Na Bíblia Viva diz assim: meu pequeno povo Israel, você que é tão desprezado pelos outros povos, não tenha medo, eu vou ajudá-lo, diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Não tenha medo. O que é um verme? Um vermezinho, algo insignificante assim. Então, muitas nações veem Israel como algo insignificante, povozinho de Israel, muita gente vê o povo judeu como um povozinho qualquer. Aí Deus diz: eu ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. E eu faço uma aplicação aqui. Já lemos o texto, já interpretamos o texto e agora vou aplicar o texto. É claro que essa promessa é para Israel. Muitas vezes nós lemos sobre Jacó, sobre Israel, claro, eu não tenho dúvida disso. Mas a igreja hoje é o povo de Deus na terra, hoje é a igreja. Nós somos hoje o povo de Deus que está na terra, fazendo a vontade de Deus. E o que acontece com a igreja? A igreja também é odiada. Você já percebeu isso? Que pregar o evangelho hoje tornou-se discurso de ódio? Seja sincero, a gente pregando o evangelho, convidando as pessoas para ir para o céu, mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tornou-se hoje o quê? Discurso de ódio. Querem proibir a pregação nos presídios, querem proibir a leitura da Bíblia nas escolas, querem proibir que a Bíblia esteja nas bibliotecas, querem proibir que a Bíblia seja lida nos tribunais, não é assim? Eles podem escarnecer de Deus, do Evangelho, da Bíblia, ninguém está nem aí. Agora, um crente, quando começa a pregar, discurso de ódio. A igreja hoje tornou-se conhecida como um elemento de incômodo social. Mas eu quero dizer aqui com muita convicção que assim como os inimigos de Israel deixarão de existir, os inimigos da igreja também deixarão de existir. Haverá um período que nós teremos a liberdade de falar de Cristo, das grandezas de Deus, que nós não precisaremos mais ter medo de nenhum tipo de ameaça, de nenhum tipo de lei. Sabe essas leis que são criadas aí com o objetivo de perseguir os cristãos? Você sabe disso, né? Leis criadas que é uma afronta a Deus, à Bíblia, ao cristianismo, ao Evangelho. Essas leis, estes povos deixarão de existir. E embora esse texto que lemos, de Isaías 41, seja uma promessa de Deus para a nação de Israel, mas eu posso dizer que aplica-se a nós também. Que haverá um período que não haverá mais os inimigos da igreja, que não haverá mais ninguém que venha afrontar a igreja, o povo de Deus, que a igreja não será mais considerada como um elemento de incômodo social. Haverá um período em que os inimigos de Deus, os inimigos de Israel, os inimigos da igreja serão extintos, serão exterminados. Sabe quem estará na terra no milênio? Eu vou dizer. Primeiro, Jesus, porque é Ele que vai reinar por 1000 anos. Em segundo lugar, a igreja, que nós iremos reinar com Cristo. Nós não seremos só súditos do reino, nós iremos reinar com Ele. Estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis. E aqui na terra, quem estará em corpos físicos e naturais? Israel, o povo judeu e as nações que ajudaram Israel. Ou seja, haverá um período na história que nem Israel e nem a igreja terá mais inimigos. Será nesse período que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Será nesse período em que ninguém mais será proibido de falar do amor de Deus e da grandeza de Deus. Será nesse momento que o mundo desfrutará da verdadeira paz, da verdadeira justiça, de longevidade, de prosperidade, de bênçãos que estão destinadas para os salvos, para Israel e para as nações que ajudaram Israel. É nisso que cremos, é isso que diz a Bíblia, e nós no futuro vivenciaremos. Isso é uma realidade que nós desfrutaremos. Houve profecias
que Isaías profetizou e não viu o cumprimento. Mas esta é uma daquelas que Isaías vai vivenciar. Isaías será um daqueles que estará presente no reino milenial e verá como o povo judeu viverá em paz na sua terra, longe dos seus inimigos, longe de atentados terroristas, longe de invasões estrangeiras, e terá Jesus como seu Messias.